do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre o tema Relacionamentos em Família, superando os desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus. E na lição de hoje, lição de número 3, nós vamos trabalhar sobre o tema o ciúme ou o mal que prejudica a família. Eu espero muito que essa palavra possa edificar você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, coloque de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todos esses materiais disponíveis para você. É claro, você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas, organizar o teu material, preparar o teu esboço, eu tenho tudo isso preparado e organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, você tem uma proposta de assinatura trimestral, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais, além da lição, uma pesquisa que vai te ajudar. Você encontra também o PowerPoint que eu preparo para dinamizar as aulas nas nossas ministrações, e isso pode ser muito edificante para você. É claro também que quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é de excelência, vai te ajudar muito, vai te abençoar, te ajudar a crescer e avançar em Jesus, e também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vai te edificar em Cristo. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos, nesse segundo trimestre da CPAD em 2023. Neste segundo trimestre, nós estamos trabalhando sobre o tema Relacionamentos em Família, superando os desafios e os problemas com os exemplos da Palavra de Deus. Na aula de hoje, lição de número 3, nós vamos estudar sobre o tema o ciúme é um mal que prejudica a família. Essa lição é escrita pelo pastor Elienay Cabral. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. E a primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está aqui na lição, que é o nosso texto áureo. Vale muito a pena você ler o texto áureo com os teus alunos. E o texto áureo de hoje está então em Tiago capítulo 3, versículo 16. Você pode ler esse texto em sala de aula. Leia também a verdade prática, vale muito a pena você fazer isso na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A nossa leitura bíblica em classe, que fundamenta toda a aula de hoje, se localiza então no seguinte endereço: Gênesis capítulo 37, versículos 1 ao 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24 e versículo 28. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia, onde você tem um encontro marcado com a gente.
toda segunda-feira, ao meio-dia, nós postamos as lições das classes dos adultos. Então, toda segunda-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adultos, onde você encontra, então, o nosso material. Sempre posto as aulas com antecedência para você ter acesso, preparar o teu material e organizar a tua aula para a glória de Deus. Então, toda segunda, eu te vejo por aqui, em nome de Jesus. Nesta lição de número 3, como proposta, então, do pastor Elienay Cabral, nós vamos estudar especialmente a família de José, ou seja, os filhos de Jacó. Nós estudamos na lição passada sobre o problema da predileção por um dos filhos. Hoje também nós vamos compreender a respeito das consequências dessa predileção e o problema do ciúme em família, analisando então a história de José. Eu espero muito que a palavra de hoje possa edificar você analisando exatamente o final de Gênesis, retirando então lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Como proposta também de leitura, o Warren Wiersbe, em seu comentário, comentando sobre Gênesis capítulo 37, especialmente a história de José, ele lista diversas lições que José pode então nos ensinar a respeito da sua história de vida, e com a sua história de vida nós podemos então aprender como resolver diversos conflitos e problemas familiares também. Ao lermos a história de José, como literatura, nós vamos compreender de forma muito clara que José ele tinha um pai amoroso, que no caso aqui é o Jacó, que o ama e o destaca em diferente aí das circunstâncias dos seus irmãos. Em segundo lugar, você vai perceber também que você pode ler o texto de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, observando esse texto como se fosse uma literatura dramática, uma história dramática, onde nós descobrimos diversas implicações teológicas aqui. E em terceiro lugar, como proposta do Warren Wiersbe, nós vamos entender de forma clara a mão de Deus sobre a vida de José, prevalecendo nas suas circunstâncias pessoais, na sua orientação de vida, no seu caminhar, e isso traz para nós diversas promessas que Deus fez sobre a vida daquele rapaz, que são aplicadas também no nosso coração. Para nós, cristãos, quando nós lemos então a história de José, também descobrimos outro relato interessantíssimo. É que José também ilustra a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Ele é um tipo de Cristo, um símbolo de Cristo no Antigo Testamento, porque ele foi obediente, ele foi temente a Deus, ele decidiu obedecer a Deus, ele sofreu diversas consequências, ele foi dado como morto para o seu pai, mas ele estava vivo. E é claro que o José também ilustra a ideia do perdão, o José também ilustra essa ideia de salvar os seus parentes, de salvar a sua família. E tudo isso aponta futuramente para a grande obra de Jesus, para o grande amor de Jesus sobre todo Israel e também sobre as nossas vidas. Há uma diferença muito interessante sobre a vida de José, e essa diferença é demonstrada na pessoa de Cristo. Por exemplo, José, ele não morreu pela cruz, mas Cristo morreu no Calvário e ele deu a sua vida para nos salvar. Essa é a diferença que marca, então, a pessoa de Cristo, diferente de José. Quando nós lemos também Gênesis 37, já que nós vamos analisar hoje o ciúme em família, nós vamos descobrir de forma dinâmica que essa família de Jacó, todos os entes queridos dessa família temiam o Deus de Israel, o Deus da aliança de Abraão. Vamos dizer assim, todos os irmãos de José eram crentes, porém eram ciumentos, tinham problemas pessoais, era uma grande família, e essa grande família traz exemplos também para o nosso dia a dia, o nosso dia a dia de hoje. Você percebe que a história de José relata diversos problemas e como José teve a sabedoria de Deus de vencer esses problemas, como Deus também utilizou a circunstância de José para retirar exemplos para a nossa caminhada cristã. Conforme o Matthew Henry, em seu comentário bíblico sobre a história de José, especialmente Gênesis 37, analisando o texto de Gênesis, ele destaca que a história de José tipifica a pessoa de Cristo.
tanto na sua humilhação como também na sua exaltação. Nós temos aqui algumas lições. A primeira delas é a má intenção dos irmãos de José, com o objetivo então de prejudicar José por causa do ciúme, porque eles os odiavam, e porque eles os odiavam exatamente porque o seu pai Jacó o amava. Isso também aponta para a ilustração de Cristo. Em segundo lugar, você também vai perceber que a maldade dos irmãos de José era tão profunda que eles planejaram um mal contra José e eles fizeram seu pai acreditar que ele estava morto. Aqui nós vamos perceber que não é preciso ser um grande estudioso da palavra, um grande gênio das escrituras, para você perceber a má intenção familiar presente na vida dos irmãos de José, com o objetivo de causar um mal na vida desse rapaz. Isso tudo gerado pelo ciúme. Então hoje nós vamos pegar esse tema ciúme, nós vamos tentar observar isso como um problema gerado em família, e esse problema gerado em família pode trazer diversos prejuízos para a vida de um cristão. E como é que a gente pode resolver essa questão do ciúme? Existe aquele ciúme normal, natural, existe o ciúme patológico também, existe esse ciúme que é doentio, que te atrasa e precisa de tratamento e libertação. Eu espero muito que a palavra de hoje possa edificar você. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, marca a gente, tira uma foto assistindo a aula, segue a gente no Instagram também, @jandersonnascimento, e se inscreve aqui no canal. O nosso primeiro ponto da lição de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a falha no tratamento dos filhos. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de compartilhar com você antes de entrar no primeiro subtópico. Essa passagem bíblica se localiza em Gênesis 37, versículos 3 e 4. Você pode ler esse texto em sala de aula para edificar os teus alunos. E o primeiro subtópico, gente boa, trata então sobre o seguinte argumento: a preferência de Jacó. Segundo o pastor Elenay Cabral, ele destaca que a preferência, a predileção, então, a escolha de Jacó por José traz então diversos prejuízos em sua família. Isso aqui é o espelho do que aconteceu com ele entre os seus pais, e nós falamos sobre isso na aula passada, lição de número 2, aqui da classe dos adultos, e isso está disponível para você se você desejar conhecer. O Warren Wiersbe, ele traz uma perspectiva muito interessante, que essa predileção, esse favoritismo de Jacó por José trouxe então diversas tragédias, diversas consequências nesse favoritismo dentro do lar, e isso gerou problemas. Você pode ler Gênesis 25, versículo 28. Você vai perceber que o próprio Jacó, ele experimentou isso em família e ele trouxe esse espelho, esse modelo também para a sua família. Com o tempo, nós vamos perceber que o próprio Jacó fez isso até mesmo com José. Observe Gênesis capítulo 29, versículo 30. Você vai ver a mesma perspectiva de predileção, de escolher um filho favorito entre os demais, gerando uma diversa crise familiar aqui. Nós sabemos, à luz das escrituras, que o José, ele recebe do seu pai Jacó uma túnica de diversas cores, e isso era muito caro na época. O próprio William Coleman fala a respeito das túnicas daquele período, que eram muito caras. E a Bíblia faz questão de dizer que Jacó deu para José uma túnica de diversas cores para destacar então dos seus irmãos. É muito provável que essa túnica seja uma túnica longa, é muito provável que essa vestimenta que José recebe não é uma vestimenta de alguém que está lidando com um campo, de alguém que está cuidando de ovelha, era alguém que ficava em casa estudando, e isso era um privilégio naquela época, tá? É muito importante você levar isso em consideração. Nós entendemos que o José recebe essa vestimenta especial porque o seu pai Jacó entendia que José seria então seu herdeiro. Por que ele entendia que José seria o seu herdeiro? Porque o Rúben, conforme as escrituras, que era o filho mais velho, o seu primogênito, cometeu um pecado com Bila, que era esposa de Jacó, isso está em Gênesis 35, 22. Por isso ele perdeu a primogenitura. O Simeão, que era o filho seguinte, junto com Levi, eles cometeram uma espécie de assassinato, uma matança
aos siqueamitas. Também foram desqualificados de receber essa herança. Os outros filhos de Lia não foram considerados como filhos da própria primogenitura de receber a herança por Jacó, porque Jacó olhava para Lia e entendia que essa não era a esposa que ele desejava no seu coração, porque desde o início da sua história nós sabemos que ele desejava Raquel. E aqui nós entendemos que José, ele é o filho de Jacó. Na cabeça do próprio Jacó, você vai perceber que José é o filho da herança, é o filho da promessa, e ele trata José com essa predileção. Ele cuida de José, ele ensina a administração, que José vai utilizar isso depois, ele ensina através de uma educação diferente, ele trata José como se fosse o primogênito, e isso gera um prejuízo e uma preocupação e um ciúme entre os demais filhos. E essa ideia aqui traz diversos prejuízos emocionais, prejuízos físicos, causa uma tragédia em família também. E aqui nós vamos perceber como a palavra de Deus nos ensina a tomar esse cuidado. Já que nós estamos pensando em um tratamento de cuidado em família, Deus nos ensina a amar o próximo. Você pode destacar isso também em sala de aula. Mas esse amar o próximo é amar o próximo ensinando a obedecer a palavra, em cuidar dos filhos, em cuidar da família e ter Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus também nos ensina, à luz da palavra, a ser exatamente um modelo. O Jacó precisava ser um modelo para todos os filhos e não somente para o José. Deveria ser um modelo para toda a família, como imitador de Cristo. Vamos pegar assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, nós precisamos ser um modelo familiar e não somente para um filho escolhido. A palavra também nos ensina a obediência. Então, o caminho da obediência deveria ser ensinado por Jacó, não somente para José, mas para todos os filhos. E aí nós percebemos que essa obediência é uma obediência ensinada dos pais para os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Ensina também a questão da obediência às autoridades. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Ensina a humildade, o respeito também às pessoas mais velhas. 1 de Pedro também, capítulo 2, versículo 17. A palavra nos ensina sobre essa questão das consequências de nossas decisões. O Jacó deveria ensinar todos os seus filhos sobre a consequência do pecado, sobre as más decisões, e ele não fez isso. A palavra também nos ensina sobre a questão de ensinar os valores e princípios, e hoje os princípios cristãos, nós também precisamos ensinar para a nossa família os valores e princípios cristãos nessa geração corrupta, nessa geração mundana que está presente hoje em dia, nessa geração da lacração. Nós precisamos entender o benefício de ensinar a palavra, o benefício de temer ao Senhor. E nós precisamos ensinar com a presença. Observe, Jacó deixa de mão os seus demais filhos só para cuidar de José. E ensinar sem a presença é a mesma coisa de dizer para o filho fazer algo e você não dá um exemplo sobre aquilo que você está ensinando. Isso é um grande problema. Aqui nós podemos retirar diversas aplicações, que essas aplicações também possam ser retiradas por você, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, o segundo subtópico deste primeiro ponto trata sobre outro argumento de forma profunda, nós estamos estudando isso com você, trata sobre o ciúme em meio à preferência. Observe, essa lição ela trata de muitos aspectos que nós estudamos na aula passada. Estou pegando o gancho, estou relembrando isso para você, para que você então possa ser um instrumento na EBD também, da tua escola bíblica dominical, que a tua igreja receba essa palavra em nome de Jesus. Segundo o pastor Elinai Cabral, nessa atitude do Jacó, em promover especialmente essa escolha, esse favoritismo sobre José, ele acabou promovendo um ambiente dentro de casa da falta de valor pelos demais filhos. E esse ambiente promoveu consequências terríveis em casa. O Warren Wiersbe, comentando a respeito de Gênesis capítulo 37, ele destaca que essa situação do favoritismo de Jacó
por José, trazem, então, consequências que são terríveis. Que consequências são essas? José recebia de Jacó admiração, mas recebia também dos seus irmãos o ódio, a inveja, a ira. E isso causa problema. O Jacó, ele apresentava os seus sentimentos verdadeiros para José, mas o José também recebia os sentimentos maus dos seus irmãos por causa de todas aquelas situações, ao ponto de seus irmãos se aborrecerem com ele. Gênesis 49, versículo 23, dá fundamento para isso. O favoritismo de Jacó sobre José destaca, então, que o próprio José era uma criança adotada, tinha uma capacidade tremenda, Deus deu dons, como dons de ter sonhos, Deus deu capacidades, habilidades, e através dessas habilidades, ao invés dele agir de forma humilde também, ele agiu de forma arrogante, causando então também ira diante dos seus irmãos. Nós vamos perceber que Jacó ele abriu a porta para a amargura dentro da sua família. O favoritismo de um dos filhos gera então uma porta maligna e nós precisamos tomar um cuidado bíblico sobre isso. Essa manipulação desse amor que trata alguém como favorito e outro não, gera consequências terríveis no seio familiar. A arrogância de José, você vai perceber isso depois, ele era aquele tipo de criança, aquele tipo de rapaz que levava tudo para o seu pai, o que os seus irmãos faziam, com o objetivo de ver o seu pai punindo também os seus irmãos. E aqui nós vamos perceber que essas queixinhas que o José levava para o seu pai gera diversos problemas. Gênesis 37:2 dá fundamento para isso. Nós precisamos saber, à luz da palavra, que precisamos então agir de forma humilde, com sabedoria, a sabedoria de Deus, com o objetivo então de levar as pessoas a crescerem em Cristo. Essa ideia do ciúme, ela está presente muito forte na família de Jacó, na família de José, na vida de José aqui. Esse ciúme, então, pela bênção do seu pai, por essa ideia de José receber a primogenitura, causa então a arma maligna que é usada contra ele. Você percebe que esse ódio aqui apresentado na palavra é um ódio gerado pelos seus irmãos por causa dessa consequência. Gênesis 37, 4, 5 e 8 dá fundamento para isso. Esse ódio, então, é algo que é gerado pela falta de amor. A falta de amor do seu pai e a consideração. E aqui você percebe que os irmãos de José estavam andando pelo caminho das trevas, estavam andando pelo caminho da amargura, estavam andando pelo caminho do pecado por causa dessa predileção. Isso traz prejuízos. Como servos e servas de Deus, precisamos ter a sabedoria de Deus para guiar os nossos filhos na verdade, na palavra, orientando-os a seguir, então, a vontade de Cristo. Avançando, espero estar ajudando você. Que essa palavra esteja te edificando, tá? Se você pode, se inscreve no canal, coloca aí de onde você está me assistindo. O terceiro subtópico agora, desse primeiro ponto, trata sobre o seguinte argumento. A inveja não permite compreender, então, os desígnios de Deus. De acordo com o pastor Elenay Cabral, ele destaca que aqueles que são guiados pelos ciúmes estão cegos, então, para os planos e projetos de Deus. Você percebe que os irmãos de José não enxergaram o projeto de Deus, não viram os planos de Deus através dos sonhos que José estava lhes contando. O Warren Epstein também traz uma perspectiva muito interessante, que aqueles que seguem então o plano de Deus e têm a visão de Deus, amam esses planos de Deus e possuem essa visão porque Deus lhe abre o entendimento. Mas aqueles que são cegados pelo ciúme não conseguem enxergar especialmente a bênção de Deus e são cegados por um veneno mortal. O Matthew Henry, no seu comentário, eu gosto da perspectiva do Matthew Henry, ele traz para nós que os irmãos de José, eles não gostaram dos sonhos de José. Eles não gostaram dos planos de Deus. Eles ficaram enfurecidos com José. Gênesis 37, versículo 8, destaca isso. E aqui são levantados alguns problemas. O primeiro deles é: quão corretamente eles não interpretaram o sonho de José. Eles olharam para o sonho de José com ira,
que revelava o plano de Deus e eles não enxergaram o plano de Deus. Quem está cego pelo ciúme, quem está cego pelo ódio, não consegue ver os planos de Deus, perde a visão espiritual. Em segundo lugar, eles zombaram dos planos de Deus, eles zombaram dos sonhos de Deus concedidos a José. Eles olhavam para José e desprezavam José por causa daqueles sonhos. Quem sabe Deus lhe deu uma visão poderosa, como Deus para José. Você precisa ter sabedoria na hora de contar. Nem todo mundo está preparado para ouvir os sonhos e projetos que Deus colocou no seu coração para serem revelados no tempo certo. Quando nós olhamos para a história de José, nós também aprendemos isso. O Warren B. Ebbsen nos conta que o resultado de José ter compartilhado esses sonhos gerou então inveja, gerou então ódio e gerou uma grande tragédia familiar, ao ponto desses irmãos de José rasgarem as suas vestimentas e darem José como morto para o seu pai. Quem não tem visão espiritual não consegue enxergar os planos de Deus. E isso é gerado por causa dessa ideia de predileção, por causa dessa ideia de favoritismo. Então nós precisamos agir com muita humildade ao ensinar a palavra, a descrever a palavra, a ensinar a mensagem de Deus, a viver a mensagem de Deus e também agir com muita sabedoria na criação de filhos. Avançando, vamos então para o nosso segundo ponto. Eu espero muito que essa palavra possa estar edificando você. Se está e você pode, manda esse vídeo aí para o grupo de WhatsApp da tua congregação. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: o ciúme como a causa de conflitos. Aqui você pode ler uma passagem bíblica que se localiza em Gênesis 37:11 e apresentar para os teus alunos, então, o primeiro subtópico que destaca a túnica como símbolo de desprezo. Segundo o pastor Elienay Cabral, ele destaca que o ciúme gerou consequências graves, uma verdadeira tragédia na família de Jacó. E aqui você vai perceber, a partir da ótica do Matthew Henry, no seu comentário, o seguinte: ele destaca que a infância de José, ela demonstra então o verdadeiro afeto que o Jacó demonstra para o seu filho, e essa túnica de diversas cores que o José recebe do seu pai, representa então a sua distinta marca no seu futuro próximo. Porém, essa túnica é vista pelos seus irmãos como um verdadeiro destaque. Isso gera ódio e gera também angústia familiar, ansiedade, diversos problemas aqui. Nós podemos perceber, à luz da palavra de Deus, que embora os filhos sejam felizes, essa ideia de ter um amor especial somente por um dos filhos traz diversos problemas. E aqui os pais precisam ser prudentes nesse guiar familiar, nessa orientação, então, de orientar os filhos, produzindo, então, esse crescimento, essa obediência pela palavra. José ele foi odiado pelos seus irmãos por causa dessas consequências. Primeiro, ele foi odiado porque o seu pai o amava. Pelo fato desse amor de Jacó, existe uma diversa diferença entre José e os seus irmãos. E diversas brigas eram criadas em famílias aqui. Em segundo lugar, você vai perceber também que o José trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Ele era como uma espécie de, vamos dizer, aquele que era o dedo duro dos seus irmãos. Em terceiro lugar, você vai perceber que o José ele era visto como inimigo dos seus próprios irmãos. Então, isso gera um grande prejuízo familiar, um grande prejuízo e ocasiona uma tragédia. Agora eu quero destacar para você quem são os irmãos, então, de José. O José ele tem, então, 12 irmãos. Se você contar com Lia, você vai perceber que o José tem aí 12 irmãos contando com Lia. Vamos então observar, ao todo Jacó teve 13 filhos, ou seja, 12 homens e uma mulher. O José teve então 12 irmãos, contando com Diná. Se você observar a história de José, você vai perceber que o Jacó ele teve 12 filhos homens e uma menina chamada Diná. Ao todo, Jacó teve 13 filhos. Então José tinha 12 irmãos, contando com Diná. Quem são então os irmãos de José? O Rúben é o mais velho, o Simeão, o Levi, o Judá, o Dan, Naftali, o Gad, o Azer,
o Isacar, o Zebulon, aí entra o José, temos então o Benjamim. E entra em último lugar a Diná, como a única filha mulher de Jacó. Nós vamos perceber que esses filhos são gerados então pelas esposas de Jacó. Quem são as 4 esposas de Jacó? A primeira esposa era Lia, ou Leia, em algumas versões. Leia ou Lia gera para Jacó alguns filhos. Quem são eles? O Ruben, o Simeão, o Levi, o Isacar e o Zebulon. E gera também a própria Diná. Então, Lia gera aqui praticamente 6 filhos para Jacó. Nós temos também a serva de Lia, conhecida como Selfa, que era uma escrava, que gera para Jacó 2 filhos, o Gad e o Azer. O Jacó também teve a sua esposa, Raquel, que essa era a esposa amada do seu coração, que gera 2 filhos, o José e o Benjamim. E o Jacó também teve outra esposa que era escrava de Raquel naquele período, e ela gera mais 2 filhos, conhecidos como Dan e o Naphtali. Ao todo, o Jacó foi pai de 13 crianças. Pensa aí, uma grande família. E dentro dessa grande família tem um que é predileto. Gente, pensa numa guerra espiritual, uma guerra dentro dessa família, na criação desses filhos, a adolescência desses meninos, junto com essa menina. Gente, isso deve ter gerado diversos prejuízos, e é por isso que a história de José é muito séria a respeito desse cuidado com a predileção e o ciúme. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento analisando esse texto. Trata sobre o ciúme, o agente do conflito familiar. Segundo o pastor Elienay Cabral, ele que é o comentarista dessa lição da classe dos adultos, ele destaca que o ciúme gerado em família pode causar o egoísmo e pode ser guiado pelo rancor e o ódio. Dentro disso aqui, observando a perspectiva do Warren-Wiersbe no comentário de Gênesis, ele aponta exatamente que um dos frutos da carne está presente aí a qualidade da inveja, está presente essa ideia de um coração pecaminoso, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 21. A inveja gerada então pelos irmãos de José é uma inveja que causa então um diverso sofrimento familiar. Essa mesma inveja está presente também no ministério de Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo também. O ódio que foi gerado em família causou então um verdadeiro homicídio. E esse homicídio gerado por esse ódio foi causado e gerado inicialmente pelo ciúme familiar. O ciúme, ele é um sentimento que é difícil de controlar. E o ciúme, ele tem algumas qualificações, ou seja, ele pode ser destacado da seguinte maneira. O ciúme, ele surge como um sinal de alerta. Então é natural que todo ser humano sinta ciúme. Você percebe nas escrituras o próprio Espírito Santo sentindo ciúme de você. Existe aquele ciúme que é natural, que é comum, que é benéfico, exatamente pela prevenção, pelo cuidado que você tem com algo. Deus também sente ciúme de nós. Esse tipo de ciúme é o sentido de ciúme sadio. Mas o ciúme doentio é aquele ciúme que causa, então, prejuízos, é aquele ciúme que é possessivo. E esse ciúme possessivo está presente aqui na própria família de Jacó, na vida do próprio José. Quais são, então, os tipos de ciúme? Primeiro, vamos destacar para você alguns. O primeiro tipo de ciúme é o ciúme normal. É aquele ciúme saudável, sadio, que nós conhecemos, como eu acabei de dizer para você. Existe também o segundo ciúme, ou tipo de ciúme, conhecido como ciúme exagerado. Esse tipo de ciúme exagerado, ele é um ciúme fora do normal, que causa tristeza, que causa então desconforto, a pessoa passa a sentir uma insegurança, uma baixa autoestima, e aqui você percebe depressão e ansiedade também. Existe o terceiro tipo de ciúme, que é um ciúme também prejudicial e precisa ser tratado, conhecido como ciúme patológico. O ciúme patológico, ele é diferente dessa ideia de aspectos de ciúme de ansiedade.
Esse tipo de ciúme é algo gerado por alguém, por um objeto, por alguma coisa, que causa então situações irreais. A pessoa passa a ser possessiva, passa a gerar diversas fantasias por causa de algo ou alguém. Esse tipo de ciúme precisa de tratamento. E esse ciúme patológico precisa de tratamento psicológico, pastoral, precisa da procura de um profissional também. E falando sobre profissional, a partir da observação do Greg Collins, ele é um pastor, trabalha muito sobre aconselhamento pastoral, ele trata sobre essa perspectiva da seguinte maneira, sobre a necessidade do gabinete pastoral ser uma ponte também de tratamento para as pessoas, apontar o caminho, por exemplo, para uma clínica pastoral, no sentido também do pastor encaminhar pessoas que passam por esses diversos problemas ao cuidado com profissionais da área da psicologia, com profissionais da área da psiquiatria, para poder tratar esses tipos de ciúme. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que destaca sobre a extensão do ciúme. Segundo o pastor Helena Cabral, ele destaca agora outra perspectiva. Ele diz que o ciúme pode trazer prejuízos na vida conjugal também. Ele sai dessa bolha da criação dos filhos de Jacó, especialmente da história de José, e ele demonstra que o ciúme pode trazer também prejuízos na vida conjugal, na vida de um casal. E aqui eu quero pegar a perspectiva agora do pastor Jamiel Lopes, ele que tem um texto publicado pela editora CPAD, conhecido como Psicologia Pastoral. Ele traz uma perspectiva muito interessante sobre a necessidade da construção de um lar feliz. Nessa construção de um lar feliz, aí eu quero pegar o gancho para você evitar a questão do ciúme, você precisa entender que quando Cristo é o Senhor da sua casa, quando Cristo está no centro da sua família, quando Ele vem em primeiro lugar, tudo vai bem. E aqui nós vamos perceber a necessidade de um casal cristão ser então guiado pela autoridade das Escrituras, compreender os desígnios de Deus, amar a Jesus. Pais cristãos aqui que criam filhos também, já que a gente está pegando o gancho da história de Jacó e José, precisam então ir aprender que esses valores da palavra são valores que precisam ser apresentados para os seus filhos. E a falta do diálogo em casa, tanto na vida do casal como na vida dos filhos também, pode gerar um atraso para a família, assim como aconteceu na família do Jacó, tá? E esse atraso trouxe prejuízos terríveis. Como então nós precisamos reconhecer o ciúme e como nós podemos tratar, buscar tratamento se o ciúme for um ciúme patológico. Por isso nós precisamos observar como o ciúme patológico precisa ser tratado e aqui nós vamos destacar algumas características desse tipo de ciúme que precisa de um tratamento. Por exemplo, ele desenvolve um padrão de exagerada preocupação por alguém ou por um objeto. Ele também vai desenvolver essa ideia de ser perfeccionista, de ser exatamente excessivamente delicado com alguém, com algo ou com alguma coisa que a pessoa realiza. Ele também mostra extremamente essa ideia de estar convencido dos seus próprios pensamentos. Pensamentos esses que criam um fascínio, criam então uma ideia fictícia sobre algo que aconteceu. Essa pessoa ela não acredita nas evidências que são apresentadas pelo outro lado. Essa pessoa então ela acha que ela tem a verdade e aquele que está diante dele, diante dessa construção do seu sentimento de ciúme, é uma pessoa que está sempre mentindo, isso é um problema e que tem o objetivo de enganá-lo. Essa pessoa se esforça o tempo todo para controlar a vida da pessoa através de mensagens, não deixa a pessoa ter liberdade. Isso demonstra que essa pessoa precisa de um tratamento, tá? Também se preocupa em saber o que o outro está fazendo, onde está, com quem está. Isso é um problema. Você vai perceber que de forma terrível se desenvolve esse sentimento de posse pela vida da outra pessoa. E aqui precisa de tratamento. O Jamiel Lopes destaca exatamente que a família de Jacó é uma família que apresenta esse caso de ciúme, que apresenta essa ideia que gera ódio, que gera uma grande tragédia familiar. Aqui nós vamos pegar um gancho para descrever para você sobre essa necessidade de buscar ajuda. Você pode buscar ajuda pastoral,
ajuda psicológica, pode buscar a ajuda de um psiquiatra também. Com tratamento, você pode resolver esses problemas. Deus levantou essas pessoas como recursos também para serem os seus instrumentos aqui na Terra. E sendo seus instrumentos, podem ser usados por sua presença para poder te ajudar a alcançar a cura que você precisa. Doenças emocionais, um ciúme patológico também precisa ser tratado. Nós pregamos que Jesus cura. Glória a Deus, nós cremos que Jesus cura. Ele cura fisicamente e emocionalmente. Mas nós entendemos que ele cura quando nós não temos condições de alcançar essa cura. Nós entendemos que ele cura e ele age com milagre quando não há possibilidades de realizarmos nada para ele fazer. Agora, quando tem possibilidade de você buscar ajuda, quando tem possibilidade de você buscar socorro com pessoas que são fiéis a Deus, Deus então, ele age deixando que você compreenda com a humildade o entendimento de buscar esse socorro, porque através desse socorro Deus opera o milagre. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre os males do ciúme. Tem uma passagem que você pode ler que está em Gênesis 37, versículos 31 ao 34. E o primeiro subtópico do terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o ciúme que pode causar tragédias familiares. O pastor Elinay Cabral, quase finalizando essa lição, já no terceiro ponto, ele descreve que o ciúme gera então tragédias familiares. E aqui tem uma tragédia familiar que José é dado como morto para o seu pai. O Jamiel Lopes, comentando sobre essa ideia de criação de filhos, ele destaca que a base sólida para a criação de filhos e a formação de valores espirituais está fundamentada, então, na palavra de Deus. Então, é com a palavra que nós guiamos os nossos filhos a serem obedientes ao Senhor. E Jacó se esqueceu de fazer isso. Ele só se preocupava com José. O Matthew Henry, comentando a respeito dessa ação maldosa dos irmãos de José, ele destaca, então, que José ele foi vítima desse grande mal. E ele levanta algumas questões, como quão deliberado os irmãos de José estavam preparados para a execução do seu plano em levar José à morte. Em segundo lugar, eles foram cruéis com o seu plano. Venderam seu irmão como escravo. Em terceiro lugar, eles escarneceram do seu próprio irmão, humilharam seu próprio irmão. Em quarto lugar, eles inventaram uma mentira para o seu pai em dizer que seu irmão foi dado como morto aqui. Observe, aquela família temia a Deus, mas foi capaz de ocorrer essa grande tragédia dentro desse seio familiar. Aqui nós percebemos, segundo Jamiel Lopes, que os pais têm um papel fundamental na formação dos filhos. Os pais têm essa contribuição na formação dos filhos, trabalhando então essa ideia de gerar neles valores morais. E é por isso que nós precisamos parar para pensar sobre como criar os filhos e criar esses filhos construindo então esses valores morais. Por exemplo, você pode discutir sobre alguns problemas morais com seus filhos à luz da palavra de Deus e escutar o que eles entendem sobre o assunto, respeitar eles e orientá-los pela palavra. Você pode também aperfeiçoar esses valores que os seus filhos estão apresentando a partir desse processo decisório em família. E você pode também tratar de forma especial desse relacionamento em casa junto com os teus filhos, levando a crescer conforme a palavra. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico. No segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos aprender sobre o ciúme entre os santos de Deus. O pastor Elinay Cabral, ele destaca aqui no segundo subtópico do terceiro ponto que o ciúme pode minar um relacionamento familiar, pode minar e gerar problemas também em família. O Jamiel Lopes, ele traz uma perspectiva muito interessante, que o ciúme gera então alguns empecilhos. E existem alguns empecilhos na criação de filhos. Por exemplo, o primeiro empecilho que você vai perceber é a divergência entre os pais. Quando os pais tomam uma decisão diferente e essa decisão é demonstrada diante dos filhos. Um pai coloca o filho de castigo e outro vai lá e tira sem consultar o outro pai. Isso gera, então, um diverso problema na própria disciplina. Quando há essa divergência, os filhos não agem com respeito familiar.
Em segundo lugar, você vai perceber o problema de ensinar procedimentos diferentes. Esses procedimentos diferentes são também terríveis. Quando um pai promete, quando uma mãe promete e não cumpre, por exemplo, dizendo, olha, hoje eu vou te colocar de castigo, e não faz isso, gera então a falta de respeito e não há então uma cobrança por isso, e esse problema na criação de filhos pode gerar então consequências terríveis. Em terceiro lugar, você compreende sobre as promessas não cumpridas. Você promete algo e não realiza. E esse não realizar traz, então, uma consequência que não é a consequência de alegria para com os seus filhos. Existe também aquela perspectiva de apresentar uma perspectiva negativa sobre a igreja. Se você é pai, é mãe, e diante dos teus filhos você apresenta uma visão negativa da igreja que você congrega, você está criando os teus filhos para não viverem dentro da igreja. Então é muito sábio você não fazer isso em sala de aula, não fazer isso também diante dos teus filhos, porque isso gera problemas. Se você quer uma família abençoada, fale bem do teu pastor, fale bem da tua igreja, da tua congregação. A tua família precisa disso para poder avançar e crescer em amor pela palavra de Deus. O terceiro e último subtópico destaca então o argumento vencendo o ciúme. O pastor Elenay Cabral finaliza dizendo que o amor vence o ciúme. Nessa perspectiva, nós vamos entender que o amor, ele vence o ciúme. Que o amor traz, então, essa perspectiva de vencer o ciúme pelo poder da palavra de Deus. Aqui nós vamos compreender algumas perspectivas de como vencer o ciúme. Você pode vencer o ciúme seguindo, então, essa ideia de raciocínio, entendendo exatamente a necessidade de busca para um crescimento espiritual e pessoal também, a necessidade de tratamento se for um ciúme patológico, a necessidade de busca por uma terapia, a necessidade também de amar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de caminhar e obedecer a Cristo, que você possa seguir a Jesus assim também. Que essa aula de hoje possa ter te edificado, que a palavra possa ter te abençoado em nome de Jesus e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Se você pode, tira uma foto com os teus alunos, comenta aqui, se inscreve no canal também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você no nosso canal Janderson Nascimento e toda segunda-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adultos, tá? Se você desejar o meu material, você tem acesso através da assinatura do Facilita EBD. As nossas propostas estão no comentário abaixo e também na descrição desse vídeo. Você pode analisar e ficar à vontade para conhecer em nome de Jesus. Se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você e você quer aceitar Jesus, você pode fazer isso, comentando abaixo eu quero Jesus, ou então pedindo oração. Nós vamos orar por você. Visite uma igreja próxima da sua casa. Nosso objetivo aqui é falar de Cristo e te ajudar a entender a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu utilizei para a construção da aula de hoje. Primeiro, Psicologia Pastoral, do Jamiel Lopes, editora CPAD. Você encontra esse material na editora CPAD, um material extraordinário que vai te ajudar. Também utilizei o texto Pentateuco, do Warren V. Epstein, editora Geográfica, estudando aqui o livro de Gênesis, comentando versículo por versículo com você. Também utilizei o texto do Matthew Henry, um material muito legal sobre o livro de Gênesis, versículo a versículo, da editora CPAD, você acha no site. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre os ídolos na família. Até lá, em Cristo Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.